no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 31. Evangelho de Jesus Cristo, na visão do Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 31. Aleluias. Amém? Os irmãos encontraram? Leamos. Diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Quem está falando isto? Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está reunido num lugar. Jesus está numa casa. Jesus está num recinto rodeado de pessoas. E Jesus está naquele lugar com alvo. Jesus está naquele lugar com objetivo. Ele está ali a ensinar coisas, a ensinar palavras, a ensinar sobre o reino de Deus. E as pessoas que estão ali, diz o texto, eles estão em volta de Jesus. Eles estão próximos de Jesus. Eles estão ali também porque eles querem ouvir aquele homem. Eles querem ouvir as palavras que Jesus tem para eles. E em dado momento, quando ele está ministrando, quando ele está discipulando, quando ele está ali ensinando aquele povo, que não era pouco, ele está ali falando aquilo que ele gostava de falar, com pessoas que estavam gostando de ouvi-lo. Eu não sei como você se encontra aqui nesta noite. Se você está desejoso de ouvir a voz do Senhor, ou se você de repente está desejoso apenas de ouvir uma palavra breve, curta, sucinta, para você ir para a sua casa. Mas essas pessoas que estavam neste lugar, essas pessoas que se encontravam neste recinto, elas estavam ali para ouvir Jesus, para ouvir uma palavra de ânimo, para ouvir uma palavra de salvação, para ouvir uma palavra de restauração. Talvez você aqui nesta noite, querido, querida, esteja precisando de uma palavra de salvação nesta noite. Talvez você esteja precisando de uma palavra de restauração, uma palavra de um novo ânimo. E o Senhor está aqui. A boca do Senhor está aberta neste lugar para falar com você, para falar com aquele coração, com aquele ouvido que assim o deseja. E ali estava Jesus. E ele estava nessa situação, neste clima, neste ambiente. E de repente, algumas pessoas vão lá, interrompem e dizem: Mestre, Senhor, Jesus, estão lá fora, estão do lado de fora, pessoas que querem te ver. Veja a diferença. Aquelas pessoas, elas estavam ali ouvindo.
querendo saber, conhecer a respeito do reino de Deus. E de repente lá do lado de fora tem algumas pessoas que querem vê-lo. São a sua mãe, seus irmãos, eles te chamam. E a palavra diz que Jesus olha em volta, olha para todos, como estou fazendo aqui nesta noite, e ele pergunta: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Nota-se que há então ali uma família. Jesus, sua mãe, seus irmãos. Sim ou não? É uma estrutura familiar. E nós sabemos que o primeiro grupo social é a família. O grupo social primário é a família. A família, ela nos traz segurança, ela nos traz aconchego, ela nos traz confiança. Família nos traz um sentimento de proteção, de amparo, aonde nós podemos nos sentir tranquilos, mesmo em meio a turbulências, a problemas, a dificuldades. Quando você está em família, você está mais forte. É comprovado cientificamente que o afeto para um bebê, para uma criança, o carinho, a proteção, a segurança de uma família, de um lar, ela é tão importante para o desenvolvimento de uma criança quanto o alimento orgânico. Imaginaram? Ou seja, o amor da família, o amor do pai, o amor da mãe é tão importante como o alimento que ela ingere para ela desenvolver. Família é base. Família é âncora. É porto seguro. Por isso Jesus olha e fala: quem é minha família? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Jesus, primeira coisa, que nós observamos nesse texto é que Jesus estava ocupado. Jesus não estava jogando conversa fora. Jesus estava ocupado com o reino. É a primeira coisa que nós observamos é que Jesus está numa reunião solene, trazendo ensinos de salvação, de vida. Segundo, muitas pessoas estavam lá. Muitos estavam reunidos para ouvi-lo. Essa é a situação, é o contexto em que estava acontecendo esse relato. Terceiro, que nós observamos aí, os seus parentes ficaram de fora. Às vezes nós temos algo, vamos passar na casa de alguém, e você está com pressa, e a pessoa fala: entra um pouquinho, você fala: não, desculpa, mas eu estou com pressa, Você tem algo mais importante para fazer, por isso você não entra? O que a família de Jesus está demonstrando? Que tem algo mais importante do que ele. Que existe algo mais fundamental do que ouvir Jesus.
Quarta coisa. Vocês já imaginaram, se perguntaram o que eles foram fazer lá? Às vezes nós podemos dizer assim, Jesus era uma celebridade, né? Quem não tem um parente celebridade que não quer chegar lá e falar assim, chama aí o fulano de tal que a mãe dele está aqui. Né? É uma coisa, né? Importante. Então, vão abrindo as portas. A mãe do fulano de tal está aí, abre. Será que era isso? Será que eles queriam usufruir da fama de Jesus? Jesus foi bem claro quando ele olha para o povo e diz: aqui está uma família. Aqui está a família. Porque ele diz que qualquer que faz a vontade de Deus, este é minha família. Este faz parte da minha família. Será que todos nós aqui nesta noite, um a um, ao nos examinarmos, podemos conscientemente dizer: eu faço a vontade de Deus? Veja que os próprios entes queridos, próximos de Jesus, não estavam ali. Não estavam ouvindo. Não davam atenção. E olha que Maria, a mãe de Jesus, foi a primeira a crer que ele era o Messias. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que ela creu e então, no momento em que ela creu, ela engravidou. Volta um pouquinho o seu texto, no capítulo mesmo 13 e no verso 21, que diz assim, E quando, já encontraram? E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Era isso que eles estavam lá fazendo lá fora. As pessoas, os escribas, alguns religiosos, eles estavam murmurando, eles estavam maldizendo, eles estavam falando que Jesus estava endemoniado, que Jesus era Beelzebu, eles estavam falando horrores de Jesus. E aí os seus parentes, quero crer eu, que ficaram envergonhados e pensaram: vamos tirar aquele louco de lá. Vamos trazer ele de volta para casa. Vamos fazer com que ele pare de falar o que ele está falando. Mais tarde, eu quero deixar bem claro aqui, lá em Atos, acho que se não me engano, capítulo 1, no verso 14. É isso, Lindinho? Que ele diz assim que os irmãos de Jesus vão se converter. Não pense que eles morreram não convertidos, incrédulos, não. Aqui eles estão incrédulos. Aqui eles não creem. Mas lá em Atos, quando Jesus já morreu, faz menção de que eles se converteram, de que eles creram. Mas neste momento, o sentimento deles é aquele louco. Vamos retirá-lo. Olha o que ele está fazendo com o nome da nossa família. Olha o que ele está fazendo. Ele está nos envergonhando. Ele está nos humilhando. Ele vai colocar a nossa família em risco. Como você se sente em relação a Jesus nesse momento? Você tem medo de correr risco? Ao falar, eu creio,
em Jesus. Eu sigo Jesus. Porque seguir Jesus não é vir para a igreja e fazer o que você bem quer. Seguir Jesus não é sentar o seu bumbum, as suas nádegas na cadeira, ouvir sermão após sermão e sair lá fora e fazer o que você quer da sua vida. É homem beija homem, mulher beija mulher, o marido trair a mulher, roubar o dinheiro do seu vizinho, mentir, fazer fofoca. Isso não é seguir Jesus. Isso não é fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos ouvir Jesus, nada pode... Nós ouvimos hoje de manhã sobre o apóstolo Paulo, em prisões, 5 quarentenas menos uma. O que é quarentena, gente? Qualquer um sabe o que é uma quarentena? E o que é 5 quarentenas de açoites? Faz as contas. E aí ele ainda chama de leve e momentânea tribulação. Aí eu não vou mais para a igreja porque aquele irmão ali olhou torto para mim. Aquela irmã fala mal de mim, as pessoas me olham estranho, olham para o meu cabelo, olham para a minha roupa. O apóstolo Paulo, quando nós estivemos em Roma, nossa família, eu e o pastor, nós olhávamos para aquela grandeza, olhávamos para tudo aquilo, e nos admiramos ainda mais em que o apóstolo Paulo disse não. Nós fomos lá atrás da nossa cidadania europeia. O apóstolo Paulo, você pode ler que ele era cidadão romano, com todos os direitos legais, para usufruir de toda a mordomia de um cidadão romano. E ele disse não, por amor a Deus, por amor ao Evangelho. Ele é o exemplo que nós precisaríamos estudar dia a dia, ler, ver tudo aquilo que Paulo passou e falar assim: será que eu conseguiria ser uma unha daquilo que ele foi? Aí nós vemos por outro lado uma família, os parentes de Jesus, irmãos de sangue, que conheciam a sua história, que conheciam o seu nascimento, que sabiam por que ele veio. Eu pergunto para você nesta noite, com toda a informação que você tem, com todas as histórias que você já ouviu, com todo o conhecimento de Deus que você tem recebido, o que você tem feito? A família de Jesus, com toda clareza, Jesus olhou e disse: família. Nós já falamos, demos aqui a definição de família. E ele diz: família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, esse é minha mãe. Como você se sente nesta noite em relação à família? Olha para o lado. Olha para o lado. O que você vê quando você olha ao redor? Algum estranho? Existe uma família neste lugar. Existe uma família que Jesus estruturou neste lugar.
Existe uma família que Jesus conquistou na cruz. Existe uma família neste lugar que está convocada, que está sendo reivindicada para fazer a vontade de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Gostaria que você nessa noite refletisse.